Boa tarde, doutor Helder Tudo bem, Eli? Gomes. Como é que você está? Tudo ótimo? Tudo bem, graças a Deus, tudo certo. É um prazer tê-lo aqui conosco nesta tarde e para que nós possamos fazer mais uma live de capacitação ao corretor. Hoje nós temos uma responsabilidade muito grande nos negócios realizados, então todo o conhecimento que o corretor possa agregar na sua técnica é importante porque ele responde civil e até criminalmente também pelos seus atos praticados. E para isso nós o convidamos, o senhor com muita honra nos concedeu esta oportunidade. Eu vou abrir para o senhor fazer a sua apresentação, tá? E aí nós já vamos partir para as perguntas. Eu gostaria de deixar para os colegas, se alguém quiser começar a fazer as perguntas, nós já temos umas duas perguntas aqui que já nos enviaram, e pediríamos a vocês também que quisessem participar, podendo fazê-las, tá? Se não der para responder na live, nós responderemos depois, faremos um encaminhamento da resposta, mas ninguém vai ficar sem a devida resposta. Então, doutor Helder, as suas apresentações, as suas considerações iniciais. Então, presidente Eli, primeiro eu queria agradecer pela oportunidade, né, de falar com esse público tão especial, que é os corretores de imóveis, parceiros dos cartórios, né? E para mim a honra é minha de poder participar, né, dessa live, essa série de lives que tem sido promovida aí pelo Cresce. Gostaria de parabenizá-lo também, né? Esse é um momento difícil, um momento né, em razão da pandemia, impõe várias dificuldades, mas o Cresce eu tenho percebido que não tem se omitido, né, da sua função e atuando também, né, nessa frente de capacitação, né, de levar conhecimento aos corretores, difundir informações que é essenciais para o dia a dia, né, do trabalho do corretor. E falando aqui, né, não só enquanto tabelião do quinto ofício, mas também, de algum modo, representando a classe, né, dos serviços notariais e registrais, esse profissional, corretor de imóveis, é de extrema importância para o desenvolvimento do nosso trabalho, e eu fico muito feliz de estar aqui. Eu que estou aqui em Campo Grande, né, há quase 5 anos, sou um mineiro em terras pantaneiras, né, mas já estou bem adaptado aí com a chipa, com o tereré, com a sopa paraguaia e, né, já me finquei aqui. Tenho uma filha campograndense, né? Legal. Então, é um prazer poder participar desse momento aí com vocês. Você já descobriu que a sopa paraguaia não derrama, então isso é importante. Certo? Então eu queria agradecer essa oportunidade que você nos concede, mais uma vez, e dizer que essa casa está com portas abertas aí para você, para qualquer coisa que precisar de nós aqui, nós estamos ao dispor. E queremos colocar para os nossos colegas que, devido à nossa responsabilidade, eu volto a afirmar mais uma vez a responsabilidade civil que nós temos pelos negócios que nós intermediamos, tá? E assessoramos muitas vezes. Hoje tem corretores também que às vezes trabalham fazendo assessoria na parte documental, na parte de, vamos dizer assim, de negócios que às vezes estão acontecendo direto, mas que ele está assessorando. Ele está recebendo por isso, uma vez que a remuneração, há também a devida responsabilidade para essa parte. Então eu gostaria, doutor Helder, que nesse inicial, o senhor desse um preâmbulo aí do nosso assunto dessa tarde, tá? E depois eu já vou fazer a primeira pergunta que a gente tem aqui, já chegou as primeiras perguntas já chegaram, beleza? Aí a sua fala. E bom, a participação é muito importante, né? Não necessariamente nós temos todas as respostas, mas as reflexões, através delas é que a gente chega, né? Se aprimora e construímos as soluções. O objetivo da gente falar aqui hoje é falar um pouco sobre os documentos, sobre as certidões, né, que devem ser solicitadas, devem ser consultadas para a realização de negócios com segurança.
para que a gente possa avaliar, numa transação imobiliária, aspectos relacionados ao imóvel. Então, é importante, né, a consulta da certidão de nascimento do imóvel, né, que é a matrícula. É importante o corretor conhecer, né, e saber decifrar aqueles elementos registrais, os atos de registro, os atos de averbação constantes da matrícula. E também conhecer um pouco, dentro desse processo de segurança nas alienações e nas aquisições imobiliárias, da situação da saúde financeira do vendedor, né, daquela pessoa que dispõe do patrimônio, daquela pessoa que está alienando o seu bem. É importante que quem compra, dependendo da finalidade, independente até da finalidade, que ele conheça, né, busque algumas informações, e aí nós vamos apontar aqui alguns caminhos, né, presidente Eli, que o corretor de imóveis pode estar atento nas negociações, não apenas nas escrituras, né, também, eventualmente, no assessoramento de um contrato prévio a uma escritura, né. É um conhecimento que pode ser útil também no sistema financeiro de habitação, pode ser útil lá no financiamento imobiliário, né. Não é um conhecimento que vai estar restrito à lavratura de escrituras públicas. Eu acho bacana esse entendimento, porque, na realidade, mesmo quando você tem, se a gente for cuidadoso como deve ser, você tem que começar o negócio pela inicial da documentação, a verificação da documentação. Mesmo se o imóvel for financiado ou não for ser financiado, porque quando é financiado a gente tem um pouco mais de tranquilidade, porque o banco vai fazer vamos dizer assim, um levantamento profundo desse imóvel na parte de documentação do imóvel, né? Então, mas, de qualquer maneira, isso é importante para o profissional corretor de imóveis que está entrando nessa transação, fazer esse levantamento. Então, vamos começar pelo início o que é o primeiro passo para o corretor de imóveis na hora que ele, fechou o negócio, porque isso muitas vezes você não tem um custo para eu poder fazer isso antes de eu começar a venda. Seria ideal que isso aí acontecesse antes, mas normalmente vai acontecer no momento em que há uma pessoa interessada. Aí você vai levantar aquelas documentações. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa inicial dos documentos necessários que vai ter ali para abrir a negociação. Sim, essa pesquisa, né, essa análise, até jurídica mesmo, dessas informações, desses documentos, né, que visam atestar a viabilidade do negócio, né? Como eu disse, tanto em relação ao imóvel, quanto em relação à saúde financeira do vendedor. Esse é até um processo até um pouco mais amplo, que exige até um pouco mais de especialização, né? A gente tem até advogados, né, com formação jurídica, obviamente, que atuam especializados no ramo do direito imobiliário, que fazem essa análise, né, por meio da emissão de pareceres, avaliando todas essas circunstâncias, não só na perspectiva registral do imóvel, mas também é uma análise urbanística, geográfica, ambiental, e aponta eventual caminho também para solucionar, né, um eventual problema que surja nessa análise. Esse é o chamado procedimento que é chamado de due diligence, né, que é um termo em inglês, né, mas que visa aí, ele pode ser traduzido, né, na realização de uma auditoria, na realização de uma conferência desses documentos, para dar um pouco mais de segurança jurídica nessa negociação. O objetivo, então, de pesquisar esses documentos, essas certidões, é evitar uma discussão judicial futura acerca da propriedade desse imóvel. Evitar um processo judicial futuro, né, de um eventual credor do vendedor do imóvel, alegando que o imóvel foi vendido em fraude, né, em fraude contra credores, em fraude à execução, em um vício de evicção. Então, ninguém quer, né, comprar um imóvel e depois ter que parar as portas do Poder Judiciário, né, para sustentar a validade dessa negociação. Ter o custo
né, muitas vezes da contratação de um advogado, o custo da demora, né, que o processo também impõe, e a instabilidade até emocional, né, o Que é o prejuízo que pior. eventualmente isso pode trazer financeiro, mas mais do que isso, né, o incômodo de ter que ir, ainda que esteja certo, né, ainda que seja reconhecido como um terceiro de boa-fé, ter que ir ao judiciário, né, para se defender e, invariavelmente, vai ter um custo, seja do tempo, né, ou seja da própria contratação de um profissional especializado. Então, o levantamento dessas informações, né, ele visa minimizar os riscos. Né? Não tem como eliminar totalmente os riscos. Eu sou um pouco mais cauteloso, né? Eu ouso dizer que não existe uma transação imobiliária, uma compra e venda 100% segura. Não tem como um advogado, um corretor de imóveis, um tabelião, assinar e garantir que aquela compra, aquela venda não vai ter problema nenhum. Você pode fazer um levantamento razoável, você pode firmar um grau de probabilidade alto, né, que o risco é pequeno. Mas dizer que não tem risco nenhum, né, dentro do emaranhado legislativo que nós temos, né, das decisões dos tribunais, da justiça, muitas vezes divergentes, né, conflitantes entre si, é difícil falar, né, em um negócio, como eu disse aqui, 100% seguro. Né? Então, eu acho que essas são algumas trilhas iniciais, né, desse procedimento de análise de conferência desses documentos. Bom, vamos à segunda pergunta. Eu só fazer uma observação quanto a isso, que é o seguinte. Isso aí tá igual o sabonete. Limpa 99,9. Ele deixa ali 0,1 de problema, né? Então, vamos dizer assim, mas para o corretor de imóveis, ele agindo da maneira que deve ser feita, e que, vamos dizer assim, tendo as precauções que ele tem que ter, ele está calçado que ele aí não entra como, eu sempre costumo dizer que às vezes o cara nos torna fiador do negócio. Então, é ruim, por um lado, vamos dizer assim, mas é bom pelo outro lado, porque a sociedade sabe que se ela contratar um corretor de imóveis para fazer um negócio, e é isso que está na lei, e é isso que nós involuntariamente fazemos, tá? Temos uma responsabilidade civil sobre a negociação. É importante para a nossa classe isso, porque nos dá também condições da pessoa falar com o corretor entendendo. Por isso que essa live de hoje é importante para vocês que estão começando, até para os mais antigos, porque o saber nunca ocupa espaço e as leis se atualizam e nós precisamos nos atualizar também. Então, eu gostaria de falar, que o senhor falasse agora, no corretor de imóveis, ele diz aqui, ó, que pretende orientar seus clientes a arcar acerca desses cuidados. O que deve fazer? A gente sabe que o papel clássico, né, o trabalho principal do corretor de imóveis, que é realizar a aproximação, realizar a mediação, né, entre as pessoas que têm um objetivo comum. Fazer esse elo virtuoso entre quem quer comprar e quem quer vender. É quem quer negociar. Esse que é o papel principal do corretor. Eu até digo aqui no cartório, conversando com os nossos colaboradores, aqui, com os nossos escreventes, inclusive com os corretores, que o papel do corretor é fazer negócio. Né? E trazer os documentos, desde que os documentos, desde que essa estrutura, o cartório cuida. Porque se fosse para nós, eu, enquanto tabelião, fazer negócio, eu estava enrolado. Então, deixa para o corretor fazer negócio, né? E a gente pode dar um auxílio muito importante, um bom auxílio nessa organização dos documentos, né? Nessa busca pelos documentos. Mas, assim, o Código Civil, ele vai tratar também, quando ele vai falar do contrato de corretagem, né? Conforme você já bem colocou, da responsabilidade civil do corretor, né? Ele vai falar, né, que o corretor, lá no artigo 723, ele vai dizer que o corretor ele também deve atuar para assessorar o seu cliente quanto à segurança e os riscos do negócio.
Então, ele precisa orientar o seu cliente quanto à segurança e os riscos do negócio. Se ele não fizer isso, ele pode ser responsabilizado. Ele pode ser obrigado a reparar o cliente em uma indenização por perdas e danos, a indenizar esse cliente. Então, eu considero isso, inclusive, como a tarefa principal do corretor. Né? Não é secundário, é principal. Compõe esse leque de atribuições do corretor. E assim, mas o que significa esse assessoramento na prática, né, para o corretor? Né? O que significa, o que é orientar o cliente quanto aos riscos e à segurança do negócio? E aí, assim, o que eu vejo no dia a dia é que o corretor, ao meu ver, precisa, né, realizar buscas básicas, né, acerca do imóvel que ele está transacionando, às vezes fazer diligência, fazer visita no imóvel, buscar referências, buscar informações acerca da pessoa do vendedor. Nós temos aqui no cartório, nos cartórios de um modo geral, os bancos também enfrentam isso, todo mundo que lida com negociações imobiliárias enfrentam a atuação dos estelionatários, né, dos fraudadores, que muitas vezes comparecem nos cartórios se passando por proprietários de imóveis. E com documentos falsos, muito bem elaborados, muito bem produzidos. E o cartório não é uma instituição policial. Nós não temos muitos recursos, né, para buscar fazer uma conferência desse documento. A gente tem alguns, mas não necessariamente eles são totalmente efetivos. Os bandidos quase sempre estão à frente, né? Estão um passo à frente. Então, assim, a gente precisa de ter esses cuidados. E eu vejo que o papel do corretor de imóvel tem um papel importante nesse processo, né? Que às vezes essas transações, né, que às vezes são feitas por estelionatários, estão em valor muito abaixo do mercado, né? O corretor, às vezes, com uma visita ao imóvel, perguntando nas redondezas, ele consegue saber informações, né, de quem é o proprietário. Às vezes ele vai descobrir ali alguma divergência, né, em relação à pessoa que está alegando ser proprietária e aquela que efetivamente é. Então, eu vejo também que, através dessas visitas, dessa análise, dessas diligências, ele pode agradar e identificar se aquele imóvel, né, realmente atende aos interesses do seu cliente. Às vezes ele está vendendo um imóvel que aparentemente atende os interesses do cliente, mas se ele passar lá à noite, dando um exemplo, ele vai ver que próximo àquele local tem lá um local usado para uso de drogas, né? Eventualmente tem até tem um bar na esquina e é um bar que faz muito barulho. Às vezes o cliente dele pode, né, não se interessar pela compra. E se ele não alertar o cliente dele dessas questões, que são questões fáticas também, né? Não que ele vai ser responsabilizado por isso, mas provavelmente o cliente vai ficar desgostoso, né, dessa compra e talvez não faça novamente um negócio com ele. Então, essas buscas, essas visitas, essas diligências são muito importantes. E aquilo que eu falei também, né, saber interpretar as informações constantes na certidão de matrícula, né, que é essa certidão, né, de nascimento do imóvel, onde está registrado ali todo o histórico do imóvel, né, o primeiro proprietário, os proprietários sucessivos, existência de ônus, de uma garantia, de uma penhora, né, e tudo isso é importante. E, em um segundo momento, né, a busca das chamadas certidões, né, certidões de processos judiciais e as certidões também de débitos fiscais, que podem auxiliar muito na conclusão do negócio, dando segurança, né, para quem está comprando. Isso não quer dizer que, se a pessoa tem um débito fiscal, por exemplo, que a pessoa tem um débito trabalhista, se a pessoa tem um processo na justiça, que o negócio não pode ser feito. Às vezes a pessoa tem lá um processo judicial, uma cobrança de uma Casas Bahia, vou fazer uma propaganda aqui. Isso não vai ter.
isso não vai ter repercussão, não necessariamente vai ter repercussão na venda daquele imóvel. Né? Estão discutindo lá uma máquina de lavar, né? A pessoa vai vender o imóvel, isso não necessariamente vai ter repercussão, é bem provável que não tenha. Né? Então, o fato de existir alguma pendência não quer dizer que o negócio não possa ser feito, não quer dizer que o negócio vai cair. Né? E também não quer dizer que o cartório não possa fazer. Né? O cartório vai poder fazer mesmo se aparecer alguma pendência. A questão é o comprador, né? É o cliente do corretor ter ciência de eventual problema que pode ter no futuro. Tá. Veja bem, é importante isso que o senhor falou, o seguinte, com relação ao imóvel, o corretor de imóveis tem que ter o cuidado, porque tem, por exemplo, imóveis, você fez uma exemplificação aí, por exemplo, um bar na esquina, uma rua onde que à noite, às vezes, ela é um movimento meio diferente ali, então é importante, a gente está falando diferente para não ser pejorativo, é importante você conhecer o imóvel, o corretor tem que conhecer o imóvel, é fundamental isso, você está entendendo? Para que porque ele é responsável. Já estava no nosso código de ética, na realidade o que foi transmitido para a lei foi simplesmente o código de ética do corretor, porque ele não pode também se furtar de dar informações para o seu cliente, sejam elas as mais positivas ou as médias, que não seja tão positiva. Porque é o cliente quem vai decidir. Se ele decidir comprar, ele pode comprar, tendo ciência, você deixando ele ciente, não há responsabilidade para você. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui que a pessoa ficou meio com a pulga atrás da orelha, a Lorene, da Lorene Imobiliária. Mas como assessorar se você afirma que não há transação 100% sem risco? Nós temos que acostumar a viver, principalmente na atualidade, com a incerteza. Né? E isso faz parte de todas as profissões, né? De todos os negócios. Todos os profissionais hoje em dia estão, de algum modo, sendo testados, estão sendo colocados à prova. Isso acontece com o corretor de imóveis, isso acontece comigo enquanto notário, enquanto tabelião, acontece com um advogado. Então, assim, o direito, que nós estamos falando dessa análise, né, de documentos e certidões, e é uma análise que no fundo, mais própria do direito, que é uma análise de interpretação da lei, ele não é uma ciência exata. Né? Então, como se diz aquela velha brincadeira, não necessariamente 2 mais 2 é igual a 4. Então, quanto mais se realiza a busca e a profundidade dessa análise desses documentos, uma segurança maior é possível dar ao cliente. Mas eu vejo que dependendo do perfil do cliente, dependendo, né, do valor da negociação, né, que está sendo entabulada, dependendo das preocupações que o cliente te expõe, é necessário uma busca, inclusive, a meu ver, de uma consultoria especializada, até de um advogado, né, que vai fazer um estudo, que é esse processo, né, que nós estamos falando, ao fim e a cabo, é isso. Nós estamos falando de uma tarefa que pode ser feita pelo corretor de imóveis, é feita por mim enquanto tabelião aqui no cartório, mas tem níveis, né? Então, o corretor faz um determinado nível, o cartório faz um outro, né? O advogado também vai se responsabilizar a partir do momento que ele, né, coloca ali qual é a sua opinião. Mas o advogado também que se preze, ele não vai poder dizer, né, que aquele negócio ali não tem risco nenhum. Né? No direito, né, eu já fui advogado, não é possível falar que tem causa-ganha. Se advogado falar que tem causa-ganha, você desconfia. Né? Porque são muitos fatores, né, que vão ocorrer no decorrer de um processo judicial que pode influir num resultado positivo ou num resultado negativo. Isso também está presente aqui. Né? Por mais que a gente não goste, não é essa a resposta que eu queria dar, mas é a resposta, né, que nós temos
É a resposta possível, né, presidente? Resumindo, tem outra pergunta com relação a isso, mas antes eu quero dizer uma coisa. É importante, tá? E por isso vai ser a segunda pergunta que nós vamos fazer na sequência dessa aqui, é o seguinte, que o corretor se resguarde com as certidões. Ainda que, por exemplo, não haja mais, às vezes, em algum lugar, o cara, não me preocupe. Se preocupe, sim. Você é responsável pela negociação, então tire todas as certidões possíveis e imagináveis. Você tem caso, por exemplo, o camarada está com ele nasceu na Bahia, mas tem uma identidade de Campo Grande. Olha, nunca é demais você consultar onde ele nasceu para saber se não existe nada pendente. Porque o Brasil é uma dimensão continental muito grande e você vê muitas pessoas que vêm e vão. Realmente você tem que fazer uma análise na documentação do pessoal do vendedor, tá? Eu nem vou falar do comprador, porque ultimamente até isso estão sendo obrigados a estar dando uma olhada, porque está pegando um negócio para o lado da gente em questão de lavagem de dinheiro. Mas também é o seguinte, daquele que está vendendo, da onde ele veio, se ele é daqui, há quanto tempo ele está aqui, quer dizer, tudo isso aí é importante para a pessoa fazer antes do negócio se concretizar, porque depois para arrumar a emenda vai ser pior, vai ficar pior do que fazer o soneto. Mas vamos aqui na outra pergunta, tá? É o seguinte, primeira, qual o prazo que devemos manter em arquivos os documentos para salvaguardar os direitos em caso de possível defesa? Essa é uma pergunta do corretor de imóveis Emerson Santiani. Um abraço, Emerson. Eu não sei se há alguma prescrição na perspectiva ética, né, ou na perspectiva de algum ato normativo aí, né, da profissão, do CRES, né, do COFES, mas na perspectiva legal, me parece que guardar esses documentos, né, seriam necessários aí pelo prazo, eu vejo hoje o prazo máximo, né, de discussão, né, de prescrição que tem na legislação é de 15 anos. Né? Esse seria o prazo máximo. Né? Algumas pessoas sustentam que 10 anos seria o suficiente, né, em razão de uma particularidade do prazo do uso capião ordinário, que é a previsão da boa-fé. Mas, assim, para ser excessivo, né, eu acredito que guardar isso porque é muito tempo, né? São muitas transações, muito negócio. Esse é o problema. Tem que ter um arquivo organizado, né, presidente? Um volume muito grande de papel também, né? Esse que é o detalhe, né? Sim. É possível também, obviamente, arquivá-lo, escanear, né? Colocar isso no computador e tudo. Lógico que tudo tem custo, né? Tem que digitalizar, tem que ter um espaço para colocar, né? Mas tem que ter um arquivo de segurança, porque ultimamente também anda se roubando dados e os caras passeando dentro do computador dos outros, pode ocasionar uma perda desses dados. Então, realmente, a pessoa tem que fazer um backup e segurança também para não, se ele for digitalizar essa documentação, não perder nesse período, né, de 15 anos. Ah, é uma boa má notícia. Na prática, a sequência da pergunta pela Tatiane Andrade. Na prática, existe uma listagem básica de documentos para análise desse risco? Sim. Temos, né? Eu acho que geralmente os cartórios até disponibilizam, né, um checklist. Né? Aqui no Quinto Verde a gente tem uma espécie de checklist para essa análise. Assim, obrigatoriamente, em qualquer transação imobiliária, o que é necessário ter é a chamada certidão de matrícula, né, de R$11 e ações pessoais executórias, que é a certidão do cartório de registro de imóveis. Essa aí não tem jeito, tem que ter, né, para fazer a escritura, para fazer um contrato, dentro do prazo de validade de 30 dias. Né? Então, em nenhuma transação imobiliária é possível fazer, né, sem ter essa certidão. Às vezes a gente vê pessoas que celebram o negócio sem consultar a matrícula do imóvel. Né? O que é, assim, né, o mínimo do mínimo.
consultar a certidão, até para que você saiba se você está comprando, né, de quem é proprietário, que só pode vender quem é dono. E às vezes a pessoa tem lá uma procuração, tem lá um contrato de gaveta, tem lá e se intitula dono e não é. Então, o primeiro documento, né, obrigatoriamente, seria isso. Depois, se o imóvel que está sendo alienado estiver no condomínio, né, seja num condomínio de casa, seja num condomínio edilício de apartamentos, também é necessário a pesquisa da certidão de débitos condominiais. Não quer dizer que tem que constar essa informação, por exemplo, na escritura. Não quer dizer que não possa ter débito. Pode ter débito. Só que como o débito do condomínio é um débito de natureza que a gente chama no direito pró-terreno, que ela segue a coisa, a pessoa que está comprando o adquirente vai ser responsável por aquele débito de condomínio. Então, esse débito ele pode, inclusive, ser negociado no preço, né? No preço da transação, assim como um débito de IPTU. Né? O débito de IPTU também acompanha. A pessoa que compra, ela, de algum modo, pode ser responsável também por esse débito de IPTU. Mas se tiver débito, então o negócio não pode ser feito? Pode. E esse débito pode ser negociado no próprio preço. Né? Ou, eventualmente, às vezes o comprador não aceita que tenha débito. Aí o vendedor vai lá pagar, né? E aí nós vamos fazer constar na escritura a certidão negativa disso. Tem uma outra certidão, presidente Eli, que também não pode ser dispensada, né? Que é a certidão de débitos da Receita Federal quando tem empresa vendendo, né? Quando tem pessoa jurídica vendendo. A nossa legislação exige que, nesse caso, se apresente a certidão e ela tem que ser negativa, né, da Receita Federal, falando que essa empresa não tem débito nem com a Receita nem com o INSS. Essa exigência, ao meu ver, ela é ilegal, né? Ela, inclusive, é inconstitucional, mas quem entra na justiça consegue derrubar, né? Mas ela está na lei, a lei é válida, né? E o cartório cumpre a lei e precisa exigir a apresentação dessa certidão sob pena de ser responsabilizado, né? Porque o cartório é fiscalizado pela Corregedoria, pelo Tribunal de Justiça, né? E sob pena de ser responsabilizado, inclusive, pela própria União, pelo próprio INSS, em razão desse débito. Então, assim, a certidão da matrícula, né? A certidão de um débito condominial se o imóvel estiver no condomínio, a certidão de IPTU, e nesse caso da empresa vendendo, essas são informações, são certidões que necessariamente devem ser buscadas, né? Bom, uma pergunta aqui. Vendi um imóvel, tá? Ele tem a baixa tem como é que fala? A baixa da Caixa Econômica, a baixa da hipoteca, tá? Que é isso aí, mais ou menos, tá aqui. E posso fazer a escritura, a baixa junto com a escritura. No caso, ele quer fazer a escritura, tá? E a baixa junto. Pode-se lavrar da escritura sem estar dado baixa lá na Caixa? Pode, isso é perfeitamente possível. A gente faz com uma certa frequência, né? Então, mesmo que tenha lá uma hipoteca ou que tenha uma alienação fiduciária lá na matrícula do imóvel, né? Que ela ainda não tenha sido baixada, mas que o vendedor já tem em mãos o termo de quitação, né? É possível que ele já compareça no cartório, o cartório lavra a escritura, né? E encaminha junto com a escritura, inclusive faz até aqui no quinto ofício, a gente faz constar da própria escritura que está encaminhando junto o termo de quitação. Então, na hora que chegar no registro de imóveis, o registro não, primeiro prenota o termo de quitação e dá baixa, e depois registra a escritura. A gente tem feito aqui, presidente Eli, até nesse assunto aí, escrituras assim, em que a alienação fiduciária ou o financiamento ainda não foi quitado, mas comparece um comprador, né, disposto a comprar aquele imóvel, aí ele quer quitar, vai entrar como forma de pagamento a quitação do saldo devedor.
Então, a gente faz a escritura, coloca na forma de pagamento que ele vai pagar o boleto lá da Caixa, né, do saldo devedor, não faz a escritura. Né, e coloca o seguinte, a escritura só vai ser registrada depois que a Caixa liberar o termo de quitação. Aí a Caixa libera o termo de quitação, a gente apresenta a escritura acompanhada do termo de quitação, o mesmo raciocínio aí que foi, né, construído pela pergunta. Esse é um negócio importante, porque, de novo, nós estamos tendo tivemos esses últimos anos, nós ficamos uns anos sem ter financiamento, aí abriu um monte de financiamento, graças a Deus, tem muitos negócios financiados, e hoje as pessoas estão negociando e estão, tipo assim, isso que você acaba de citar. Vamos dizer, tem um saldo do devedor lá que precisa ser pago, então realmente isso facilita o negócio, porque às vezes a pessoa fala, eu não vou fechar o negócio porque eu vou depender disso aí. Como vai estar numa escritura, é um documento público, vai estar constando todas vamos dizer assim, esse débito que deverá ser pago, tudo, quer dizer, dá uma maior segurança para quem está comprando, né? Porque se você deixar só no contrato, não, primeiro vai fazer o contrato, para você dar o sinal, para ir lá quitar, para depois, isso aí tem dado, vamos dizer assim, é um questionamento que a pessoa eu só pago a hora que tiver quitado. Aí a pessoa fala, eu não tenho dinheiro para quitar. Então, realmente, isso aí é importante o corretor saber que dá para fazer essa condição e dá para ele fazer essa negociação, dando garantia para os dois lados, porque você vai pegar o saldo devedor atualizado e a pessoa vai fazer essa escritura, constando esse saldo que ele vai ter que pagar lá e vai estar garantido quem comprou e quem vendeu. Certo? Vamos ver a próxima pergunta que nós temos aqui. Bom, da possibilidade das dispensas das certidões de débitos de processos judiciais? Assim, a legislação, né, ela, em relação, por exemplo, à certidão de processos judiciais, não processos judiciais na Justiça Estadual, na Justiça Federal, na Justiça Trabalhista, né, eles podem, essas certidões, que hoje, principalmente quando negativas, saem todas pela internet, né? Aqui no cartório Quinto Ofício, já fazendo um merchan aqui, providencia todas essas certidões, né, para o corretor de imóveis. Tira todas essas certidões da internet. Quando ela é positiva, aí às vezes é preciso diligenciar no fórum, né, diligenciar, né, na Justiça Federal, na Justiça Trabalhista. Mas sendo negativa, sai tudo pela internet, sem custo. Elas podem ser dispensadas. Não é recomendável que seja, mas poder pode. Né? Inclusive, em 2015, né, pela Lei 13.097 de 2015, lá no artigo 54, o legislador ele quis facilitar as transações imobiliárias. Ele quis resolver esse problema, às vezes, essa série de documentos e certidões que, às vezes, devem ser retiradas, né, são recomendados que sejam retirados, e tornar a transação imobiliária mais dinâmica, né, menos burocrática. Porque o que torna a transação imobiliária burocrática, se ela assim o não é o corretor, não é o cartório, não é o advogado, é a lei. É a lei que torna a transação. Mas o legislador quis facilitar. E lá nesse artigo, então, 54 da Lei 13.097, ele estabeleceu o chamado princípio da concentração da matrícula. Então, o que ele quis dizer? Se eu quero comprar um imóvel, o único lugar que eu preciso verificar é na matrícula do imóvel. Se eventual credor dessa pessoa, do proprietário, tem alguma ação contra ele, é esse credor que deve levar essa informação e colocar lá na matrícula do imóvel. Se ele não colocar, eu, enquanto comprador, que comprei esse imóvel e não tinha nenhuma informação lá, eu não posso ser responsabilizado por esse débito anterior, seja uma ação judicial. A ideia é muito boa. Né? É excelente. É o nosso sonho de consumo, eu acredito, do corretor, quanto mais facilitar. A gente não quer dificultar as transações. Né? Eu, enquanto tabelião de notas, eu quero lavrar escrituras e não deixar de lavrar as escrituras. O meu colega registrador de imóveis, né, aqui em Campo Grande nós temos 3 cartórios de registrador de imóveis,
o nome dele é registrador e não devolvedor. Então, ele quer registrar contratos, ele quer registrar escrituras. Né? Mas é preciso, obviamente, né, cumprir a legislação. Então, assim, a princípio, é possível, né, dispensar as certidões de processos judiciais, e é possível até dispensar as certidões de débitos fiscais. Débito com a prefeitura, débito com o município e débito com a União, débito federal. Só que, ao fazer isso, o comprador está comprando um imóvel, né, sem saber, né, as repercussões que isso possa ter. Está comprando numa zona cinzenta, sem conhecer as repercussões que ele pode ter no futuro. Quando a gente está falando da segurança da transação imobiliária, a gente tem que analisar, né, presidente Eli, caso a caso. Não dá, tem uma diretriz, né, mas é preciso analisar situação a situação, é preciso analisar caso a caso. E é para isso que existe a gente, né? É para isso que existe o corretor de imóveis, é para isso que existe o tabelião. Porque se a gente não tivesse que examinar caso a caso, né, de acordo com cada uma situação, um robô resolvia, né? Exato. Essa lei aí, quando saiu, eu utilizei numa venda. E aí deu um imbróglio lá no cartório, até porque era uma lei nova na época. Eu ia até te fazer uma pergunta sobre isso, porque a pessoa na hora chamou o advogado dela, e o advogado disse que não pode, não sei o quê. É que acontece que, vamos dizer assim, você tem uma separação entre o patrimônio da empresa, tá? Vamos dizer assim, você produz para venda e aquele que é parte do patrimônio físico da empresa, né? Então, aquele que se produz dentro da área de venda, ele sai fora dessa situação, não é isso? É um ativo circulante, né? Exato. Só que tem uma coisa, você tem que conhecer um pouco, porque o advogado ele foi lá e freou. Não, o cara tem... Não, mas isso aí não está... tanto que a Caixa Econômica financia, eu já vendi imóveis dessa empresa financiado, estou fazendo merchandising aqui também, entendeu? E aí o que acontece? Aí eu tive que levar a lei lá, levar ele lá no tabelião, também era novo, o negócio foi recente, tinha saído acho que em dezembro, se eu não me engano, não é isso? E foi em janeiro ou fevereiro, e aí se chegou à conclusão que o cara podia comprar o imóvel, porque estava pagando à vista, mas... Tá? Então, isso aí é importante. Deixa eu eu vou fazer uma pergunta que fizeram aqui, eu participei de várias reuniões, a questão dos nossos valores de escritura, estão parados aquela negociação, não andou mais. Você tem alguma notícia nova? Nós não temos nesse momento uma informação atualizada, né, sobre esse processo. Essa questão da pandemia, né, acabou, né, paralisando algumas discussões. Uma delas, eu acredito que a princípio foi essa. Aqui, enquanto tabelião do Quinto Ofício, inclusive enquanto diretor da Noreg e representando um pouco o presidente Eli, né, é interesse nosso, né, construir uma solução para essa questão que já se prolonga há vários anos. Eu acredito que a nossa tabela de emolumentos em relação às escrituras, por exemplo, ela tem algumas distorções, né, que precisam ser corrigidas. Né? Também é preciso desconstruir, né, o que foi construído ao longo de alguns anos. Né? A fala de que os cartórios, as escrituras em Mato Grosso do Sul são as mais caras do país. Isso não é verdade. Né? Quase. Isso não é verdade dentro de uma média, né? Dentro de uma média, isso está longe de ser a mais cara. Agora, depende da perspectiva que se analisa. Né? Depende do imóvel e da transação que se analisa. Agora, é um assunto que precisa ser enfrentado, é um assunto que eu, assim como você, presidente Eli, que está aí à frente do CRES, né? Também sempre estive à frente das discussões, também lá na Corregedoria Geral de Justiça, e na própria Assembleia, e com o setor produtivo, né, que participou dessas discussões, e eu espero que ele retome, né, em breve, que a gente consiga construir algumas saídas de consenso.
uma das grandes dificuldades que nós temos em Mato Grosso do Sul, né, em comparação com outros estados, é que aqui nós temos várias taxas acopladas nos serviços de cartório, né? Por exemplo, para o Ministério Público, para a Defensoria, para a Procuradoria-Geral do Estado, né? Taxas que não existem em muitos estados. Então, isso acaba, né, um percentual desses valores. Eu vejo assim, o que nós mais sofremos aqui, com questão de preço, tá? Esses dias eu fiz uma tomada, o cliente já tinha, e aí eu fui falar para ele, é o seguinte, tem que ser realmente refeita, vamos dizer assim, o parcelamento como é que fala? A divisão, por quê? Porque os baixos valores estão pagando um altíssimo valor na escritura. Porque chega uma altura que você empata com os outros e aí está igual, o jogo fica igual. Só que se não reestruturar essas faixas, é que precisam ser feito isso. Quer dizer, então isso aí é uma discussão que nós estamos à frente, tivemos trabalhando nisso também, você está entendendo? E aí uma pergunta que fez aqui, já que nós estamos falando de escritura, eu vou fazer uma pergunta que fizeram aqui, ó. José Monese. Existe uma tabela de preço de escritura dos cartórios do interior do estado, estão cobrando um valor menor, fazendo com que o comprador procure esse cartório? É uma pergunta. Ou a tabela é a mesma? A tabela é única, né? A tabela é estadual, né? É aplicada no estado inteiro, tanto na capital quanto no interior. Essa regulação dos emolumentos, né? Ele é estado por estado, então nós temos no país, né, 27 tabelas de emolumentos, cada estado tem os seus valores. O objetivo era adequar, né, esses preços à realidade local, socioeconômica de cada estado. Não dá para comparar, né, lá o Amazonas com o Rio Grande do Sul, não dá para comparar Mato Grosso do Sul com São Paulo, não dá para comparar Rio de Janeiro com Pernambuco. Né? Então, a dificuldade de se estabelecer e não é isso que a nossa Constituição estabelece. Né? Ela estabelece que os preços deveriam ser fixados estado a estado. Então, a tabela é única dentro do estado, né? Não tem diferença dentro do estado. E ela... Agora, há uma divergência, né, se fazer um comparativo com todos os estados da federação, sempre vai achar um que é mais caro e um que é mais barato. É mais barato. Eu vou ter que correr um pouquinho aqui, porque você não falou ainda sobre a documentação rural, né? E eu queria que pelo menos você desse uma pincelada. Eu só vou fazer mais essa pergunta do RF Corretor. Se as certidões podem ser dispensadas na lavratura, o corretor pode ser responsabilizado por não apresentar as certidões? Então, aí a gente precisa fazer uma análise legal e uma análise disciplinar, ética disciplinar. Talvez, dentro da perspectiva administrativa do Conselho Regional, né, apurando a eventual conduta dele, do corretor, que não consultou e não fez nenhuma pesquisa, né, o Conselho pode chegar numa decisão de que ele, né, agiu, né, de modo negligente, que ele não tomou os cuidados que ele deveria chegar. Né. Agora, na perspectiva legal, né, se a gente fazer uma análise dentro da perspectiva legal, se as certidões podem ser dispensadas e elas forem dispensadas, né, a princípio, na perspectiva legal de uma indenização, seria mais difícil a responsabilidade do corretor. A responsabilidade ficaria lá com o comprador. Né? Afinal de contas, é o comprador que faz o negócio. Lógico que poderia entrar na discussão de o comprador dizer assim, mas o corretor não me orientou. Né? O corretor não me falou que eu deveria tomar esses cuidados. Né? Então, isso pode acabar voltando para o corretor por essa via. Então, por isso que, assim, me parece, né, se alguém me perguntar, se alguém me pedir a minha opinião, é que essas certidões e esses documentos, né, embora alguns deles dispensáveis, via de regra, é recomendável que eles sejam emitidos, que eles sejam consultados, que eles sejam analisados, né, para trazer transparência para essa negociação, para garantir segurança jurídica
os negócios. Agora, cada negócio tem um formato diferente. Às vezes a pessoa quer comprar, está com muita pressa, né? Tem confiança, né? Porque ainda é algo, parece raro, mas ainda é algo que existe na atualidade. Então a pessoa confia, sabe quem é, sabe da índole do vendedor, sabe da situação dele, da saúde, e quer dispensar as certidões. Não tem problema nenhum. É algo que a legislação, né? Aí nós temos que só diferenciar que certidões são essas, né? Porque nós temos várias especificidades, as certidões de processos judiciais, certidões de débito, e isso é preciso ficar ponderado. Podemos colocar na escritura que o comprador, tá? Ele dispensou as certidões. Vamos dizer, eu vou pôr aqui a gente costuma dizer o advogado daquele cara, né? Mas é o seguinte, é importante para o corretor as certidões, tá? Mas se o comprador, tá? Porque às vezes você tem conhecimento, você citou o caso daquela loja, não vou fazer merchandising de novo, não. Mas pode ser, às vezes, por exemplo, há uma discussão que não corresponde a 10% do valor do imóvel, 5% do valor do imóvel, quer dizer, que não comprometeria a negociação, seria importante que se colocasse na escritura que, a pedido do comprador, foi dispensada as certidões. Sim, é perfeitamente possível colocar que, a pedido do comprador, foi dispensada as certidões. Nas certidões de débitos fiscais, né, a nosso regramento aqui dos cartórios de Mato Grosso do Sul exige, então, se dispensar a certidão da prefeitura, a certidão do Estado, a certidão da União, exige que coloque lá que está dispensando, mas eventualmente o comprador pode ser responsabilizado, né? Então, isso vai ter que constar lá. E nas certidões de processos judiciais, né, isso também é perfeitamente possível. Só, às vezes, dificulta, se surgir algum problema, desse comprador alegar a boa-fé, né? Desse comprador alegar que tomou as precauções. Não quer dizer que eu não estou dizendo que ele não é um comprador de boa-fé. Não é no 100%, 99,9%. Sim, isso mesmo. Entendi. O negócio bom, o nosso tempo está chegando no final. Nós não conseguimos entrar na parte dos documentos de imóveis rurais. Então, nós vamos ter que marcar uma nova data para poder falarmos sobre imóveis rurais, que hoje é importante e eu vejo assim, o corretor que, na maioria, nós somos, vamos dizer, eu falo que nós somos, tem uns que trabalham numa área e tem outros que trabalham no clínico geral, ou seja, com casos de Minha Casa Minha Vida, alto padrão, áreas rurais, quer dizer, então é importante que você conheça de tudo, de toda essa documentação. Então, na área de imóveis rurais, ela é um pouco diferenciada do imóvel urbano. E como nós só temos 4 minutos e meio, tá? Eu vou deixar aqui para você fazer suas considerações finais, para depois a gente fechar o nosso like aqui. Sim, sim. Vai ser um prazer a gente poder falar novamente, né, sobre essas especificidades dos imóveis rurais. Realmente a legislação, né, traz requisitos adicionais, né, documentos adicionais, pesquisas e informações adicionais em relação aos imóveis urbanos, né? Vamos dizer que até agora a gente falou só de imóvel urbano. E aí, em relação ao imóvel rural, então, outros documentos, né, outras pesquisas, outros órgãos, como o INCRA, né, precisam ser consultados, precisam ser analisados, a existência de débitos, né, deste imóvel com ITR, a existência do cumprimento da legislação ambiental, se não tem multa ambiental, né? Todos esses são cuidados que precisam ser feitos. Para mim vai ser um prazer, como foi até agora, né? Eu te agradeço mais uma vez pelo convite, foi uma honra, foi um assunto, foi um tempo para mim muito proveitoso, de muito aprendizado, com a participação dos corretores de imóveis, né? E o objetivo nosso, né, o objetivo meu enquanto tabelião, o objetivo dos cartórios, dos nossos colegas, né, é dar mais segurança nas negociações, não é burocratizar as negociações,
não é fazer cair negócio, pelo contrário, né? É construir juntos as soluções, né, para que esses negócios sejam concretizados. Foi um prazer, presidente. Aí. Doutor Helder, eu quero que o senhor receba o nosso abraço, o abraço de todos os corretores. Já estou vendo muitos agradecerem aí. A nossa live vai ficar gravada no nosso site e aqueles corretores que perderam, ou seria importante você recomendar estou falando para os colegas corretores, recomendar aos novos corretores que ouçam, que assistam essa live, pelo menos um pouco mais de conhecimento na área de documentação ele vai ter. E na próxima nós falaremos do imóvel rural nas suas peculiaridades, que é importante, tá? E é uma outra área bem específica e bem, vamos dizer assim, mais profunda um pouco até do que a área urbana, né? A área urbana a gente domina um pouco mais. Quero agradecer a sua amabilidade conosco e a sua disposição em nos passar o seu conhecimento através dessa live, tá? E esse convite nós estendemos para que o próximo nós possamos combinar um novo dia para nós estarmos fazendo essa segunda live, tá? Quero agradecer a todos os corretores que participaram dessa live, que puseram aí seu recado. Não deu para dar, porque era bastante pessoas, tinha mais de 90, quase 90 pessoas na live, então ficava difícil você falar o nome todo. Mas um abraço para todos os colegas, um abraço para você também, doutor Helder. Obrigado por tudo e até o próximo encontro nosso na próxima live. Grande abraço e abraço a todos os colegas. Obrigado por todos. Tudo de bom.